Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós estamos de volta porque a graça de Deus nos dá esta oportunidade, muito felizes por poder falar com você de coração para coração e lembrá-lo que tem sido para mim uma satisfação muito grande em poder tê-lo como meu telespectador e também receber e-mails, seus telefonemas e ter podido enviar milhares de literaturas, de DVDs, de CDs que enviamos a todos gratuitamente. Este é o programa Fé Perfeita, que também é apresentado através da TV Fé Perfeita 24 horas pela internet. Acesse www.feperfeita.org.br. Nós temos aqui o pastor José Messias, da cidade de Salvador, que participa conosco nesta programação, olhando a profecia, o sermão profético que Jesus proferiu no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. No verso 3, no verso 1 do Evangelho de São Mateus 24, Jesus vai saindo do templo e os discípulos mostram a ele a beleza do templo. No verso 2, Jesus dá a resposta que não vai ficar pedra sobre pedra que não será derribada. E no verso 3, os discípulos lhes faz 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Pergunta número 1. Pergunta 2. Que sinal haverá da tua vinda? E a pergunta 3. E do fim do mundo? Para todos estes acontecimentos que Jesus está se referindo aqui, ele os preveniu para não serem enganados. Este foi o nosso assunto no bloco do programa anterior. E agora nós voltamos à nossa visão. Para que estas escrituras venham a cumprimento, é necessário que 3 coisas sempre estejam alinhadas. Primeiro, a política, a religião e a sociedade. Estas coisas estarão dentro de uma linha para que estas coisas viessem a acontecer, não somente aqui, mas eu posso tomar com você e retornar que lá no Velho Testamento, Israel pecou depois de Deus ter trazido eles do Egito, estabelecido na terra, dado um templo, feito deles uma nação. Quando eles se rebelaram, Deus prometeu através de Jeremias e de Isaías que eles seriam levados para o cativeiro. Para cumprir esta escritura, Deus usou a mão de um rei. Então estou falando a política. Nabucodonosor veio. O povo estava numa condição pecaminosa e o sacerdócio era constituído do mais baixo do povo. Sacerdotes que não tinham compromisso com Deus, porque a regra sempre foi assim. Deus fala ao seu profeta, o profeta transmite ao sacerdote o recado de Deus e o sacerdote ensina o povo o que Deus está dizendo através de seu profeta. Quando isto não acontece, então nós temos uma religião que foi enganada, que cai numa apostasia e as consequências virão. Para se cumprir uma profecia de
que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, você vai ver a mesma coisa quando Cristo está para vir. As Escrituras precisam estar alinhadas. A política naquela época estava sendo dominada por um louco. Nós temos Herodes, que fez grandes monumentos, nós chamamos de elefante branco, obras gigantescas, como o Porto de Cesareia, como a reconstrução do próprio templo e como a fortaleza de Massada. Era um grande projeto arquitetônico, mudou Jerusalém completamente. Então, mas ele era um obcecado. Ele estava ali para que quando nascesse ele tivesse um ato insano de mandar matar todas as crianças. Por quê? Para fazer as Escrituras se cumprir. Ele era tão louco que mandou assassinar seus próprios filhos e a sua esposa mais tarde. Então, a política era esta, estava na mão de louco e estava completamente alinhada com a religião que houvera se casado com a política, e você vai ver que a religião estava apostatada. Jesus disse: vocês fizeram a palavra de Deus tornar inválida. Inválida a quem? A sociedade. Esta foi quando ele veio. Quando Jesus refere-se à queda do templo, nós estamos vendo também aqui que a política deveria estar na mão de loucos. Você vai ver um Nero no poder comandando o mundo naquela época. E Nero era filho de uma mulher que casou-se com o imperador, assassinou o imperador para que seu filho pudesse chegar a ser imperador no lugar dele. O filho, vendo a habilidade da mãe, mandou matar sua própria mãe, depois colocou fogo em Roma e, por último, se suicidou. Veja que isto era o que estava acontecendo. Então, Nero envia Vespasiano para controlar uma rebelião na Galileia, ou na Judéia, lá em Massada. Depois o designa para vir para invadir Jerusalém. Eles não sabiam que Jesus havia dito que o templo ia cair. Mas Jesus deu a eles um sinal, porque tudo que Deus faz é com sinal. Deu a eles um sinal. E o sinal foi referir-se ao que o profeta Daniel houvera disse: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. O que é que Jesus encontrou nos dias em que ele estava aqui, que está registrado no capítulo 2 do Evangelho de João, o templo? O templo era um lugar sagrado de adoração ou era um comércio? Um comércio baixo. Eles vendiam cordeiros, pombas e faziam negociata na frente do templo. E então Jesus veio, virou as mesas dos cambistas e os corrigiu com força e gritou: a minha casa será chamada a casa de oração. E não um covil de ladrões. Quando a gente diz, eu estou citando apenas o que Jesus disse, você pode ver que as pessoas têm fé na igreja, mas a igreja hoje tornou-se um covil de ladrões. Esta profecia de que o templo ia cair referia-se só àquele templo dos judeus ou referia-se também um quadro profético da religião dos nossos dias? Sim, com certeza. E quando foi que a religião não roubou o povo? Essa não é a história da Rússia? A Igreja Católica tanto tirou do povo até que a Rússia se rebelou contra a Igreja Católica, pastor César. E suas filhas, o protestantismo, fazem a mesma coisa. Tem um gosto muito voraz por dinheiro. Religião é isto. Te vende um pouquinho de consolo para o seu coração e pede seu dinheiro. Então nós temos um quadro triste, quer dizer que a desolação, o sinal estava ali que a religião estava apostatada. A política estava na mão de Nero, que era um louco,
o sinal estava claro porque a religião era este comércio e, consequentemente, o povo só servia de uma massa de manobra para os líderes da religião. Como é? Nós vemos hoje multidões e multidões, como terminamos o bloco passado, você vê de que valeu a vinda do senhor Papa aqui no Brasil. Vai mudar o comportamento dos jovens? Não. Vão ser homossexuais, vão ser garotas de programas, vão ser lésbicas. Você vai ver que a sociedade vai continuar, elas vão vestir imoralmente, elas irão às praias de biquíni, não vai ter nada. Continuarão indo aos cinemas, assistindo os filmes pornográficos, serão beijadas, abraçadas, possuídas sexualmente. De que vale essa religião, essa vinda aqui? Então as pessoas se apegam a isso, mas não é só o Papa, porque o pastor da igreja também hoje faz a mesma coisa. Vê se esses que estão aí aparecendo, multidões na televisão com cura, vê se eles tocam nesses assuntos com as pessoas. Diz, olha, sua vida está desenquadrada com a Bíblia. Nada disto, mas este é sinal da abominação de que nós estamos próximos a ver ruir e ir às cinzas o sistema religioso do mundo. Só há um escape, amigo, só há uma esperança, que é estar preparado para a vinda do Senhor. Então, essas três coisas aconteceram. Você vai ver que quando nós partimos para sinal da vinda de Cristo, nós vamos ver no Evangelho de São Mateus, eu queria pedir que o pastor Messias lesse para nós, no capítulo 24 de São Mateus, no verso 36 e 37 a seguir. 36 a seguir. Ok. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você vê que aqui no verso 36, ele está dizendo que o dia e hora ninguém sabe sobre sua vinda. Agora, vamos para o 37, que ele vai dar o sinal da sua vinda. São duas coisas que precisam ficar bem claras: a vinda do Senhor e o sinal da sua vinda. Vamos, verso 36, ele disse, 36 a seguir. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esta é a vinda. Agora, o sinal da sua vinda. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Pastor Messias, no verso 37 foi-nos dito que um sinal da vinda de Cristo seria como foi nos dias de Noé. Quem era Noé? Um camponês insignificante. Não era uma pessoa que tinha representação na sociedade. Só tem que a Bíblia diz que ele era um profeta. Será que, então, para a vinda do Senhor, um dos sinais eminentes para a vinda do Senhor não seria a vinda de um profeta? Sim, sempre foi assim. Porque quando Jesus veio a primeira vez, então houve um profeta no deserto pregando a sua vinda. Foi João Batista. E a Bíblia segue um padrão. Para a sua segunda vinda também, nós devemos ter um profeta precursando, anunciando a sua vinda. Então nós temos aqui, este profeta teria que ter as mesmas características de Noé. Que ele veio sem expressão da sociedade, não era um doutor, não era um teólogo, não era uma grande autoridade. Sem patrocínio, associação, nada. Ele vem como um sinal. O verso 38 que você leu diz, porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Então, para nós vermos os dias anteriores ao dilúvio, nós vamos voltar em Gênesis capítulo 6. Vamos lá para Gênesis 6. Como é que está escrito aí, irmão Messias, na sua Bíblia? Gênesis 6.
E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vejam, nós estamos aqui tendo Gênesis capítulo 6, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar. Então, para um pouquinho aí, Jesus está dando sinal, talvez você não esteja vendo. O IBGE mede aqui no Brasil o crescimento demográfico e o comportamento da sociedade. Para um pouquinho aqui, a Bíblia está dizendo para você, se você quer saber a hora em que você está vivendo, então pare e olhe. Como foi nos dias de Noé? Primeiro ponto, antes, olha, como foi nos dias de Noé, então, haverá um profeta. Este profeta não será crido, porque Noé não foi crido. Como foi nos dias de Noé? Poucos foram os que se salvaram. Então você sabe também que poucos são aqueles que crerão numa mensagem profética e se salvarão. Talvez você não creia. E esta é a identidade tua. Se você tivesse vivido nos dias de Noé, você não creria em Noé. Se você crê em uma mensagem profética que Deus enviou um profeta para esta geração, é o sinal claro de que se você tivesse vivido nos dias de Noé, você teria crido e você teria entrado na arca de Noé, que era o maior absurdo para os dias em que ele estava vivendo. Mas outro sinal vem aqui, que é a multiplicação do gênero humano, é o crescimento demográfico. Olha, o censo diz que até o ano 1802 havia 1 bilhão de pessoas sobre a Terra. 1 bilhão, pastor Messias. Apenas um. Veja, nós temos 2.000 anos de Adão até Noé, 2.000 anos de Adão até Cristo e 2.000 anos de Cristo até agora. Quer dizer, para chegar aqui em 1802, são 5.802 anos. Em 5.802 anos, a Terra atingiu a uma população de 1 bilhão. Mas ele disse que seria como foi nos dias de Noé, então mais 123 anos mais tarde, ou seja, 1925, você tem a Terra com 2 bilhões. Agora, 5.000 anos, 5.800 anos, 1 bilhão. 123 anos, 2 bilhões. Começa o processo de multiplicação. Daí, mais 60 anos, você tem 3 bilhões. Depois passa assim, a cada 10, 12, 13 anos, a Terra multiplica mais 1 bilhão. E hoje, de 1802 para cá, menos de 300 anos, nós temos 7 bilhões e quase 7 bilhões e meio de pessoas. Quer sinal mais claro de que nós estamos próximos da vinda de Cristo? Outro detalhe, lhes nasceram filhas. Pegue o censo e veja que a população, em sua maioria, são mulheres. A Bíblia é perfeita, não é? Exata. Jesus sabia ou não sabia o que estava dizendo? Sabia, sim, exatamente como foi no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. Nós estamos vivendo dias que antecedem uma catástrofe, porque o mundo tem multiplicado seus pecados, suas maldades, seu destemor, sua rejeição à mensagem da graça enviada por Jesus Cristo. Somando tudo isso que eles têm feito, rejeitando os seus pregadores, ignorando os sinais, só uma coisa pela frente, é a destruição, pastor César. Meu nobre amigo telespectador, você que está em casa, olha só a sequência. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Você conhece uma época, pastor Messias, em que as mulheres são tão bonitas como nos nossos dias? Vocês estão recebendo elogios agora, mas não é beleza natural, é beleza produzida.
Tem um tempo em que a Terra já viveu um momento em que as mulheres fossem tão bonitas como nos nossos dias? Não, não. Hoje, e se gasta mais com esses cosméticos do que com alimentação hoje em dia. Há uma preocupação muito pela aparência, pelo exterior, pelo artificial. Isso em todos os aspectos. Você vai conseguir um emprego, tem que olhar a aparência, né? Sim. E a aparência aí não só é, na verdade, o que a pessoa é, porque há uma aparência artificial, com pinturas, com muita coisa para embelezar o exterior, para mostrando que o interior está ruim, não é? E você vê que isto atrai a atenção dos homens, até lembrar na Bíblia que o Balaão conseguiu enganar, porque é um engano também, não é? E você vê que elas estão assim sendo preparadas para esse fato, porque a Bíblia até relata que eles tomaram para si mulheres, não é casaram. Não. Porque na verdade hoje você nem tem mais casamento, você tem acasalamento. Você tem um homem que olha para um aviãozão desse aí, um corpo escultural, pernas bonitas, olhos bonitos, toda maquiada, preparada e tudo isso aí, e o homem vai a ela, mas não é para se casar, porque casamento é uma junção de princípios, de valores, de objetivos, de ideais. A pessoa quer construir uma família, quer ser feliz, quer honrar, quer ser honrado, quer ter filhos, quer ter um lar, mas isso não tem mais na sociedade. Então o que se tem? Desejo sexual, apenas isto. E desejo sexual para se copular, então você tem aí nos animais, praticando um ato, um cavalo com a égua, um jumento com a jumenta, um cachorro com a cachorra, e aí você tem homem com mulher. E isto foi o que aconteceu aqui na Bíblia, que eles entraram as mulheres, eles nem se casavam. Quando Jesus falou que os dias de Noé seriam casáveis e davam-se em casamento, porque na verdade não tem um outro termo para se usar, é que eles iam se juntar às mulheres, iam estar com elas. Isto é chamado na nossa sociedade, na nossa linguagem, de casamento, mas quando você vai para o sentido do que é um casamento, isso não é casamento, é acasalamento, e você vai perceber que eles logo estão prontos para se divorciar e casar com outra. Isto é uma troca. Pega aí a classe artística. Os artistas, todos eles passam de mulher e de homem, trocam de mulher e de homem, e este é o modelo para você que está dentro da sua casa aí me assistindo, porque na verdade não querem ficar com o padrão da Bíblia, que o padrão da Bíblia é um homem que ora, que busca em Deus a direção para conseguir uma companheira ou vice-versa, e aquilo é um voto até que a morte os separe e deixa um legado para os seus filhos de fidelidade, de respeito, de carinho, de dedicação, sabe? De sentimento materno ou paterno, de obrigação adquirida. Isto não é para moleque, isto não é para aventureiro, isto não é para irresponsável. Isto é para quem tem temor de Deus. Agora, quem não tem, vamos deixar filho no mundo, vamos fazer filhos aí como nós estamos tendo aí, mães solteiras têm aos montes, irresponsáveis para fazer têm aos montes. Agora, aqueles que vão e entram e dizem que se casaram e depois eles próprios estão trocando de mulher porque acharam uma ali com a perna mais bonita ou que deu um sorriso e que foi mais interessante, ou então ela vai para fora de casa para uma repartição pública, leva uma cantada do chefe ali ou de um colega de serviço e daqui um pouquinho já achou que aquele camarada era mais interessante do que o marido dela. E os filhos é que se viram e são criados com avós, ou com babás, ou com quem quer que seja, ou dentro das creches e dos orfanatos, e depois nós temos aí uma delinquência, não é? E aí nós temos um monte de drogados e de viciados e de uma sociedade violenta, como foi nos dias de Noé, tudo função da desorganização familiar, que não é mais casamento, é apenas uma aventura sexual. É sim. E o senhor falou uma coisa muito interessante, é que tanto no caso de Balaão como aqui no caso dos dias antes
do dilúvio, nós entendemos que eles tomaram para si mulheres. É uma coincidência. E foi Balaão, um falso profeta, que patrocinou isso aí. Este engano, pastor César. Quer dizer que a religião patrocina isso também. Quer dizer que são falsos profetas, porque Balaão tinha uma profecia verdadeira, mas uma doutrina falsa, né? Sim. A profecia desses homens que diz que Jesus salva, cura, liberta, cura, liberta, é verdadeira, mas tudo quando verdade. parte para a doutrina que Deus só quer o coração, que você pode vestir do jeito que você quiser, cortar seu cabelo, ter namoro sujo, então tudo isso é diabo, é falso, né? É, tudo é sim. engano. Tudo. Que coisa terrível. Eu não tenho tempo para continuar aqui com esse assunto, mas no próximo programa nós vamos voltar lendo aqui sinais da vinda de Cristo. Vamos orar. Eu aconselho você a ler São Mateus 24, o verso 4. Não deixe ninguém te enganar. Deus eterno, abençoe a vida, o lar, a família, com discernimento, que as pessoas possam compreender onde vem o engano, de que lado ele está vindo, e possam ficar com a tua palavra e rejeitar o engano. No nome de Jesus, que a tua palavra produza alegria, paz, cura, saúde, libertação no coração do teu povo. Em nome de Jesus te peço. Amém.